Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós iremos estudar sobre as capitanias hereditárias e o sistema de governo geral. Todo mundo pega o seu livro na página 132 e vamos começar? As expedições colonizadoras foram o primeiro passo encontrado por Portugal para colonizar as terras brasileiras e tentar evitar o saqueamento do pau-brasil. Em 1584, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dividir a terra brasileira em faixas que partiam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Foram 15 lotes que foram doados a 12 pessoas de sua confiança. Todos nobres portugueses queriam enriquecer no Brasil. Esses lotes de terra foram denominados de capitanias hereditárias, pois eram passadas de pai para filho. Os responsáveis por esses lotes eram chamados de donatários. Eles tinham a função de administrar, colonizar, proteger e desenvolver a região. Com isso, o rei esperava resolver os problemas das invasões francesas e aumentar a exploração da terra. A pessoa que iria governar a capitania recebia o título de capitão donatário. O donatário, como senhor feudal, era o senhor absoluto em suas terras, mas deveria prestar obediência ao rei de Portugal. A diferença maior era que nos feudos produzia-se apenas para o próprio consumo, enquanto os donatários precisavam produzir em grande quantidade para exportar. Com o título, os donatários recebiam do rei os seguintes documentos: 1. Carta de doação, documento para legalizar a posse da terra, e 2. O foral, que era o documento que estabelecia os direitos e deveres dos donatários. Quais eram os direitos dele? Usar o título de capitão-mor, capitão donatário ou donatário, fundar vilas e feitorias, cobrar impostos, explorar as riquezas da terra, distribuir terras aos colonos. E os seus deveres? Mandar para Portugal 1/5 do pau-brasil e das riquezas encontradas, colonizar a capitania com seus recursos, explorar e garantir a defesa da capitania dos ataques dos estrangeiros. As dificuldades para administrar as capitanias eram inúmeras. Veja alguns fatores que dificultaram a implantação desse sistema: a distância de Portugal, os ataques indígenas e de estrangeiros, a falta de recursos e a extensão territorial. O período inicial das capitanias, de 1534 a 1549, mostrou-se praticamente sem apoio externo. Mesmo assim, surgiram núcleos de povoamento e 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente. Conseguiram uma real prosperidade devido à economia de cana-de-açúcar, mas foi o investimento do mesmo produto na cana-de-açúcar o motivo maior do fracasso do sistema. Cada capitania era independente e os donatários não poderiam interferir da maneira do outro governar. Não havia um governo central para a colônia. Os problemas ou sucessos eram levados diretamente ao rei. Vocês irão fazer a atividade da página 134 e 135, tá bom? E agora nós vamos passar para o sistema de governo geral. Período de vigência do sistema de governo geral foi de 1548 até 1808. Motivo de criação do sistema de governo geral. Em função do desempenho insatisfatório do sistema de capitanias hereditárias, Dom João III, rei de Portugal, resolveu criar o governo geral do Brasil, no ano de 1548. Era uma forma de centralizar o poder da colônia e acabar com a desorganização administrativa. Contudo, com o estabelecimento do sistema de governo geral, as capitanias não deixariam de existir, como muitos podem pensar. É verdade que elas se enfraqueceram bastante e foram gradativamente revertendo a posse da coroa. Em 1548, o monarca português assinou o Regimento Real, criando o Governo Geral do Brasil.
se extinguiu o sistema de capitanias hereditárias. Em 1549, Tomé de Souza, primeiro governador-geral, instalou-se na capitania de Todos os Santos, tendo fundado a cidade de Salvador, que passou a ser conhecida como a primeira capital do Brasil. A razão da escolha foi determinada pela sua posição estratégica, ou seja, ela ficava à mesma distância das capitanias do Norte e do Sul e das capitanias de Pernambuco e São Vicente, até então as principais economias, cultura de cana-de-açúcar da colônia. Ao governador-geral caberiam as seguintes atribuições: criar condições para a viabilidade econômica do Brasil, centralizar e coordenar a administração, defender a costa brasileira dos ataques dos estrangeiros, fiscalizar as capitanias, desenvolver economicamente o Brasil e defender os colonos. Os donatários deveriam ajudar a obedecer ao governo geral, que era a maior autoridade da colônia. Durante o período do governo geral, houve algumas modificações. D. João III enviou ao Brasil seu primeiro representante direto, o governador-geral, munido de ambos poderes. O governador trazia o documento Regimento Régio, que, entre outras coisas, determinava aos donatários e aos colonos a submissão às ordens do governo geral instalado na colônia. O governador-geral recebeu o título de vice-rei a partir de 1720. Várias vezes, o Brasil foi dividido por 2 governadores gerais para melhorar a administração e por várias vezes foi reunido em um só para sustentar as necessidades do momento. Para ajudar os governadores gerais a dirigirem a nova terra, foram criados os seguintes cargos: ouvidor-mor, cuidar da justiça; provedor-mor, para cuidar das finanças e cobrar impostos; capitão-mor, para cuidar dos assuntos militares. Era, na época, uma forma de ministério. Os 3 primeiros governadores enfrentaram algumas dificuldades para conseguir instalar esse novo sistema, mas no fim do 3º governo, a colônia já estava organizada sob essa nova forma de administração e começava a render bons lucros a Portugal. Vamos agora para os principais governadores gerais. Primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que ficou de 1549 a 1553. Chegou à Baía de Todos os Santos em 1549, trazendo povoadores, soldados, famílias de colonos e 6 jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, que vieram para ajudar a propagar a fé e consolidar o domínio do território pela coroa portuguesa. Os jesuítas chegaram com a missão de converter os indígenas à religião católica. Foram recebidos pelos indígenas e por Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Diogo Álvares Correia era um náufrago português do litoral baiano desde 1510. Ele tornara-se influente junto aos indígenas, facilitando assim a colonização do Brasil. Ele recebeu o apelido de Caramuru, que significa filho do trovão. Segundo a lenda, foi assim denominado por ter atirado e matado um pássaro. Caramuru casou-se com a indígena Paraguaçu, filha de um cacique. Então, no 1º de novembro, Tomé de Souza, junto ao clero, às autoridades, à nobreza e aos populares presentes, participou da missa do Espírito Santo e, depois, seguiu para o Palácio do Senado, onde fez o juramento de posse, tornando-se oficialmente governador-geral do Brasil. Principais atos da administração de Tomé de Souza. Ele fundou a cidade de Salvador, na Bahia, a primeira capital do Brasil, pacificou os indígenas da região com a ajuda de Diogo Álvares, o náufrago português que recebeu dos indígenas o nome de Caramuru, trouxe os primeiros jesuítas, chefiado por Manuel de Nóbrega, e nesse período foi criado o primeiro colégio de jesuítas em Salvador, com órfãos trazidos de Portugal. Desenvolveu a plantação de cana-de-açúcar e mandou construir engenhos. Ele também iniciou a criação de gado na Bahia. As primeiras cabeças de gado vieram de Cabo Verde. Ele introduziu os primeiros escravos africanos no Brasil
em 1550 para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar. Os escravos africanos eram adquiridos nas colônias portuguesas da África, como Guiné, Angola e Moçambique. Enviou expedições ao interior à procura de ouro e prata e visitou outras capitanias para verificar de perto as dificuldades dos donatários. Tomé de Souza ele governou até 1553 e a sua administração foi bastante proveitosa para o Brasil. Segundo o governo geral, Duarte da Costa, 1553 até 1558. A frota de Duarte da Costa, sucessor de Tomé de Souza, chegou à Baía de Todos os Santos em 1553. Com ele vieram vários jesuítas, entre eles José de Anchieta, que ainda era noviço e seria mais tarde o apóstolo do Brasil. O governador-geral, Duarte da Costa, teve sérias dificuldades durante a sua administração. Houve muitos acontecimentos desagradáveis que marcaram seu governo, como luta entre os colonos e os indígenas. Por esse motivo, os jesuítas e os colonos brigavam muito. A agitação provocada pela desarmonia entre o bispo, que censurava o mau procedimento do filho do governador, D. Álvaro da Costa, e este, que não permitia as censuras. Essa desavença terminou em tragédia, quando o bispo se dirigia para Lisboa a fim de explicar os acontecimentos no Brasil. Seu navio naufragou no litoral de Alagoas e todos os que estavam a bordo foram devorados pelos indígenas. Um dos acontecimentos mais importantes foi a invasão francesa do Rio de Janeiro em 1555, chefiados por Nicolas Durand e Vallandigham, com o apoio dos tamoios. Os franceses pretendiam aqui fundar uma colônia, a França Antártica. A única realização importante do governo de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio de São Paulo, no Planalto de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554, pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Esse colégio deu origem à Vila de São Paulo, hoje cidade de São Paulo. Quando Duarte da Costa deixou o Brasil, os franceses se achavam instalados na Baía de Guanabara. Infelizmente, não puderam fazer um bom governo, principalmente por falta de recursos. O terceiro governo geral foi Mendes Sá, de 1558 a 1572. Mendes Sá, o terceiro governador geral, que governou de 1558 a 1572, realizando um longo governo de quase 15 anos. Logo ao chegar, ele restabeleceu a ordem entre os colonos e colaborou com os jesuítas na catequese dos indígenas. Os fatos mais importantes de seu governo foram: fundação da cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, por seu sobrinho Estácio de Sá, em 1º de março de 1565, pacificação na Confederação dos Tamoios, acordo chamado Paz de Iperoig, em 1563, tornando possível pelos padres José de Anchieta e Manuel de Nóbrega, expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com auxílio de Estácio de Sá em 1567 e o desenvolvimento da agricultura e combate de contrabando. Porém, nesse governo não houve apenas pontos positivos. Nele ocorreu o extermínio de dezenas de tribos indígenas litorâneas. D. Luís de Vasconcelos, que deveria ser o sucessor de Mendes Sá, morreu em viagem. O navio que o trazia para o Brasil foi atacado por corsários franceses. Assim, Mendes Sá ainda ficou no governo até 1572, quando ele veio a falecer. Nessa época, o rei de Portugal era Dom Sebastião. Procurando melhorar a administração das terras brasileiras, em 1574, dividiu o Brasil em Governo do Norte e Governo do Sul. Assim, haveria 2 governadores no Brasil. Essa divisão durou cerca de 4 anos e fracassou. No ano de 1577, o Brasil voltou a ter um só governo e uma só capital, a cidade de Salvador. Depois disso, o Brasil teve vários governadores gerais. O Brasil continuou nesse sistema até 1714, quando esses governadores passaram a ser vice-reis. O vice-reinado durou até 1808,
quando a corte portuguesa foi transferida para o Brasil, diante dos ataques que vinha sofrendo de Napoleão Bonaparte na Europa. Agora é o momento de atividade, construindo o estudo da história. Vamos fazer das páginas 142 até a página 144. Primeira questão. De acordo com o texto, responda às questões propostas. Primeira letra A. Por que o rei criou o governo geral do Brasil? Ele criou em função do desempenho insatisfatório do sistema de capitanias hereditárias. B. Em qual ano o governo geral foi criado? Foi criado em 1548. C. Onde foi instalada a sede do governo geral? Foi instalada na Baía de Todos os Santos. Letra D. Quem era a maior autoridade da colônia? Era o governador geral. Segunda questão, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A sede do governo foi instalada em Salvador por estar em um ponto central e mais perto de Portugal. Verdadeiro. O padre Manuel de Nóbrega veio para o Brasil para ajudar a propagar a fé e a consolidar o domínio do território pela coroa portuguesa. Falso. A área em que ficou a sede do governo brasileiro não pertencia a Portugal. Falso. Os jesuítas vieram com a missão de converter os indígenas à religião católica. Verdadeiro. Então a ordem vai ficar dessa forma: V, F, F, V. Terceira questão. Pinte a resposta correta em relação às perguntas abaixo. Letra A. Em que ano Portugal resolveu estabelecer o governo geral no Brasil? Foi no ano de 1548. B. Onde foi instalada a sede do governo? Em Salvador. C. Na época dos primeiros governadores gerais, quem era o rei de Portugal? D. Sebastião. D. Qual foi o primeiro jesuíta que veio para catequizar os indígenas? Padre José de Anchieta. Letra E. O primeiro governador geral passou quanto tempo em seu governo? 1 ano. Quarta questão. Em qual ano Tomé de Souza chegou ao Brasil? E quem veio com ele? Ele veio em 1549 e quem veio com ele foram povoadores, soldados, famílias de colonos e 6 jesuítas que vieram junto com ele. Quinta questão. Quem foram os jesuítas que fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga e qual foi a data da sua fundação? Foram os padres Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, e a sua fundação foi em 25 de janeiro de 1554. Sexto, quem foi o governador geral, sucessor de Tomé de Souza? Foi Duarte da Costa. Sétimo, que invasão aconteceu durante o governo de Duarte da Costa? A invasão dos franceses ao Rio de Janeiro. Vamos agora para a 8ª e última questão. Escreva no espaço abaixo as informações solicitadas sobre o primeiro, o segundo e o terceiro governo. E a gente inicia com o primeiro governo geral. Nome, do governador foi Tomé de Souza, no ano de 1549. Principais acontecimentos do seu governo foi a fundação de Salvador, a primeira capital do Brasil, criação do primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, fundação de um colégio em Salvador, desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e início da criação de gado no Nordeste. Segundo governo geral, o governador Duarte da Costa, ano 1553. Os principais acontecimentos do seu governo foi a fundação do Colégio de São Paulo pelos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta em 25 de janeiro de 1554, que deu origem à cidade de São Paulo, e a invasão francesa do Rio de Janeiro, em 1555, na Baía de Guanabara. E o terceiro governo geral e último
Quem governou foi Mendes Sá no ano de 1558. Os principais acontecimentos do seu governo foi a fundação da cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, por seu sobrinho Estácio de Sá, em 1º de março de 1565. A pacificação na Confederação dos Tamoios, o chamado Armistício de Iperoig, em 1563, tornado possível pelos padres José de Chieta e Manuel da Nóbrega. A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com auxílio de Estácio de Sá em 1567 e o desenvolvimento da agricultura e combate ao contrabando. Agora é com vocês, a página 134 e 135, vocês vão fazer sem o auxílio da professora. Eu espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a próxima!